Olá, pessoal! Na nossa aula de conhecimentos bancários do dia de hoje, a gente vai tentar entender o impacto lá de um câmbio apreciado ou depreciado, ou seja, de uma determinada taxa cambial sobre as exportações e as importações. E para fazermos isso, a gente vai ter que entender primeiro o que é um câmbio apreciado e um câmbio depreciado. Você se lembra que nós tivemos oportunidade de falar em aula anterior, que nós temos no Brasil a chamada cotação do incerto, o que significa dizer que países como o Brasil, que não tem moeda conversível, moeda forte, é lá a relação entre o quanto de reais eu tenho que despender para comprar uma unidade da moeda de referência, da moeda conversível, no caso aqui o que nos importa para concurso público, o dólar americano. E sendo assim, eu posso pensar no câmbio apreciado e depreciado. Para a gente entender isso com mais detalhes e mais a fundo, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Então, nós vamos começar a nossa fala de hoje tentando entender o chamado câmbio apreciado. E aí, lembrando que a gente faz uma cotação do incerto, vamos imaginar o início do Plano Real, onde eu tinha mais ou menos que R$1 era igual a $1. Lembre-se que nesse momento da história brasileira, nós não tínhamos câmbio fixo. O câmbio, oficialmente, era flutuante, só que neste caso, o Banco Central ele intervinha de tal forma no mercado, comprando e vendendo dólares, que ele garantiu uma superapreciação do real numa paridade 1:1. Agora raciocina comigo nesse câmbio apreciado 1:1. Quando eu tenho um câmbio apreciado, há uma tendência muito clara de aumento das importações. E a pergunta é por quê? Porque com R$1 eu consigo comprar $1 de mercadoria de qualquer lugar do mundo. Nesse sentido, as mercadorias do resto do mundo se tornam mais baratas em reais. Resultado, há uma tendência clara de aumento das importações. Por um outro lado, o produto brasileiro ficou caro, porque agora o resto do mundo, com $1, ele só compra R$1 de mercadoria no Brasil e, portanto, há uma tendência clara de queda das exportações. Bacana? Olha para cá. Quando eu tenho um câmbio apreciado, e não necessariamente precisa ser 1:1, o exemplo que eu dei aqui foi de 1:1, é que há uma tendência clara de aumento das importações. E em conhecimentos bancários e economia, a notação para importação é M. Isso porque, com R$1, eu compro $1 de mercadoria do resto do mundo, a importação ficou barata, há uma tendência de aumento. Mas há uma tendência de diminuição das exportações, já que agora com $1, o resto do mundo só compra R$1 de mercadoria no Brasil. A notação das exportações é X. Então eu posso dizer que há uma tendência muito clara de que M seja maior do que X. E quando isso ocorre, eu tenho uma tendência de déficit da balança comercial. Ora, se há um déficit, e lembrando lá que a palavra déficit significa resultado negativo, isso implica que a saída de dólares para pagar pelo produto importado, lembrando que todo o mercado internacional ele é feito em dólar, a saída de dólares tende a ser maior do que a entrada de dólares. E aí a gente vai perceber que esse tipo de política não é sustentável no longo prazo.
Considerando lá agora uma questão importante, né, é a seguinte: na economia, nós temos dois conceitos chamados de oferta agregada e demanda agregada. A oferta agregada é a oferta de todos os bens e serviços da economia, e ele é formado pela oferta doméstica, aquilo que o Brasil produz internamente às suas fronteiras, mais o produto importado. Exemplo, a oferta agregada no Brasil é a soja, o milho, o algodão, o minério de ferro, gasolina que nós produzimos aqui, mas também os produtos que nós importamos, como bacalhau, que o Brasil não produz, nozes, né, que o Brasil não produz, e uma infinidade de outros produtos. Perfeito? Por um outro lado, a gente vai dizer que a demanda agregada ela é formada pela demanda doméstica, ou seja, por tudo aquilo que nós demandamos, né, internamente às nossas fronteiras, mais tudo aquilo que nós exportamos para o exterior. Perfeito? Então, olha para cá. O que eu tenho aqui? Eu sei que a oferta agregada ela é igual à oferta doméstica mais M, que são as importações. Eu já sei que a demanda agregada ela é igual à demanda doméstica mais as exportações, correto? O que nós vimos aqui em cima? Que no câmbio apreciado há uma tendência de aumento da importação. Ora, como há uma tendência de aumento da importação, há uma tendência de aumento na oferta agregada. Por um outro lado, nós vimos que haverá tendencialmente uma queda nas exportações. Ora, se eu tenho uma queda na exportação, há uma queda na demanda agregada. Então agora, a oferta agregada se tornou maior que a demanda agregada. E quando a oferta agregada é maior que a demanda agregada, a tendência do nível de preços é cair, o que ajuda a reduzir a inflação. Tudo bem? E esse foi o mecanismo utilizado pelo Plano Real para controlar a inflação de 1994 até 1998. Esse mecanismo de forte apreciação cambial foi chamado de super âncora cambial. Aqui uma metáfora, né, da âncora cambial como aquilo que para o navio da inflação. Perfeito? Claro que nós temos um efeito colateral quando eu tenho uma balança comercial deficitária. A saída de dólares é maior do que a entrada, e isso não é sustentável a longo prazo. E a pergunta é por quê? Porque o Brasil não fabrica dólares. Perfeito? Legal? Vamos revisar? Olha para cá. Então, o que eu tenho? Imagine aqui um câmbio apreciado e eu utilizei o exemplo de R$ 1,50 para cada dólar. Ainda é um câmbio bastante apreciado, considerando o tamanho da economia brasileira, se comparado ao tamanho, né, e a importância da economia americana. No câmbio apreciado, há uma tendência de diminuição da exportação, porque agora aquele, né, que é o resto do mundo, com $1, ele só compra R$ 1,50 no Brasil. A exportação fica cara e ela cai. Mas a importação fica barata, já que com R$ 1,50 eu compro $1 no resto do mundo. Há uma tendência, então, de que a importação ela seja maior do que a exportação, provocando lá um déficit na balança comercial. E como a balança comercial é a principal conta do balanço de pagamento em transação corrente, há uma tendência também de déficit nesse balanço de pagamento em transação corrente. Ou seja, a saída de dólares ela é maior do que a entrada de dólares. E, portanto, isso aqui não é sustentável no longo prazo. Perfeito?
Bom, se a saída de dólares ela é maior do que a entrada de dólares, né? Eu tenho que, via balanço de pagamento em transação corrente, terá que ser compensada pela balança financeira e de capitais, o que significa dizer que o Banco Central terá que conseguir dólares para fazer frente ao déficit da balança comercial. E aonde ele vai conseguir esse dólar, né? Com capital especulativo, chamado hot money ou smart money, pedindo dinheiro emprestado ao FMI, o chamado empréstimo de regularização, e outra alternativa seria cobrir o déficit com a reserva de moeda externa, que é a reserva cambial do Banco Central. Qual é o problema? É que o Banco Central não tem reserva cambial infinita, então ele consegue sustentar isso durante algum tempo, mas não consegue sustentar isso indefinidamente. Perfeito? Bom, eu quero pensar agora no câmbio depreciado. Então vamos pegar lá um câmbio aproximado da cotação atual, que é algo em torno de 5,30, 5,50 para cada dólar. Nessa condição, nós temos um impacto muito severo dentro da balança comercial e do saldo do balanço de pagamento em transação corrente. Legal? Olha para cá. Então, indo aqui para o nosso quadro, imagine agora que eu tenha um câmbio depreciado. Quando eu tenho um câmbio depreciado, imagine lá, R$ 5,50 para cada dólar, o que ocorre aqui com as importações? Observe que agora a tendência é de diminuição das importações. E a pergunta é por quê? Porque agora eu tenho que dar R$ 5,50 para comprar um dólar da moeda externa. E, portanto, significa dizer que o produto estrangeiro ficou caro, porque eu tenho que despender R$ 5,50 para pagar cada dólar comprado de importação. A importação tende a diminuir. Por um outro lado, o resto do mundo, agora com um dólar, compra R$ 5,50 de mercadoria no Brasil. O produto brasileiro ficou barato. Há uma tendência, então, de aumento nas exportações. Ora, nessa condição, eu tenho que X é maior do que M, ou seja, tendencialmente, a exportação é maior do que a importação, e isso gera o chamado superávit da balança comercial. Quando eu tenho um superávit da balança comercial, eu tenho uma tendência a ter um superávit do balanço de pagamento em transação corrente, cuja balança comercial é a conta mais importante. Isso significa, então, dizer que a entrada de dólares no país, via exportação, tenderá a ser maior do que a saída de dólares para pagar pelas exportações. Opa, entrada de dólares maior que saída de dólares. Perfeito? Bom, aqui nós temos uma questão interessante, né? Porque nós já aprendemos que a oferta agregada ela é igual à oferta doméstica mais a importação. E nós aprendemos que a demanda agregada é igual à demanda doméstica mais as exportações. Como agora está entrando menos produto importado, isso significa menor oferta agregada no mercado brasileiro. Por um outro lado, eu estou exportando mais. O aumento da exportação significa o aumento da demanda agregada. E aqui qual é o problema? É que há uma tendência clara de que a demanda agregada seja maior que a oferta agregada. E quando a demanda agregada de todos os bens e serviços da economia é maior que a oferta agregada, o nível de preços tende a subir, provocando, então, o aumento da inflação. Então, quando você se pergunta o porquê
do café está tão caro, do arroz está tão caro, do óleo de soja estar tão caro? Em parte, a resposta está no câmbio, porque o exportador brasileiro ele quer receber em moeda nacional o equivalente em dólar que ele receberia se ele exportasse. Como o dólar, né, sofreu uma forte apreciação e o real uma depreciação, eu tenho que dar mais reais para comprar o equivalente, né, em dólar ao produto exportado pelo Brasil. E é por isso que o óleo de soja saiu de R$ 3,30 para R$ 7,00 o litro. É a mesma explicação do porquê que o óleo diesel, a gasolina e o gás de cozinha estarem tão caros. Porque lá em 2017, o governo Temer mudou a política de preços da Petrobras. A Petrobras detém 98% do mercado brasileiro de prospecção, refino e distribuição de petróleo e derivados. Então, o Brasil hoje ele é autossuficiente na produção de óleo mineral, de petróleo. Mas o Brasil exporta petróleo cru e importa derivados. A importação de derivados corresponde a 20% do mercado doméstico, ou seja, 80% é petróleo produzido e refinado aqui. Então, por que a Petrobras está considerando o preço internacional do petróleo? Essa é uma pergunta-chave para entendermos a questão. O grande ponto é que essa política foi mantida, né, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí o que acontece? Todas as vezes que o real se deprecia em relação ao dólar, em tese, como a Petrobras está calculando o preço do gás natural e dos combustíveis em dólar e considerando que só em 2021 o real se depreciou mais de 40%, significa dizer que eu tenho que, obviamente, dar uma quantidade maior de reais para, em tese, comprar o petróleo ou os derivados de petróleo que estão cotados em dólar. Isso é ótimo para os acionistas da Petrobras, é ótimo para o governo federal, que é o principal acionista e controlador, mas isso se dá em detrimento de toda a sociedade brasileira. Bom, a Petrobras bate recorde de lucro, né? O grande problema é que isso se dá em cima dos brasileiros. O que seria correto, então, professor? Claro que não há colegas que discordam de mim, mas a política anterior da Petrobras, sob o ponto de vista de preço, não de corrupção, era, no meu entendimento, o adequado. Você tem que considerar o custo de produção, obviamente, né, o pagamento das dívidas da empresa, colocar lá um percentual para investimento futuro, inclusive no aumento da capacidade de refino dentro do país, porque é um absurdo o Brasil exportar óleo cru barato e comprar derivado de óleo refinado brasileiro caro. Ao mesmo tempo, eu tenho que colocar uma margem de lucratividade média do segmento e tenho que colocar uma ponderação qualquer no preço internacional do petróleo. Se isso fosse aplicado hoje, o preço dos combustíveis seriam muito mais baratos, do gás de cozinha também. Porém, o governo Temer e o atual governo, sobretudo com a administração de Paulo Guedes, não acreditam nessa intervenção do Estado na economia e, portanto, acreditam que a política de dolarização dos derivados de petróleo esteja correta. E isso se dá em detrimento de toda a população. Bacana? Legal? Então vamos revisar. Para a gente revisar aqui, então, o que eu tenho? Quando eu tenho um câmbio depreciado, imagine R$ 5,50 para cada dólar, há uma tendência clara de aumento da exportação, porque agora com $1, o resto do mundo compra R$ 5,50 de mercadoria no Brasil, mas há uma tendência de redução das importações, já que agora eu tenho que dar R$ 5,50 para comprar $1 de mercadoria do resto do mundo. Nesse caso, a importação tende a ser maior que a exportação, provocando
um superávit na balança comercial. Ou seja, eu tenho lá que X é maior que M. Logo, a entrada de dólares provocado pela exportação tenderá a ser maior do que a saída de dólares. Tudo bem? Há um superávit no balanço de pagamento de transação corrente, saída de dólares menor do que a entrada de dólares. Bom, essa entrada maior que a saída, ela terá que ser esterilizada pelo Banco Central com o aumento da reserva cambial. Caso contrário, haveria uma oferta de dólares maior que a demanda, provocando a depreciação da moeda americana e, consequentemente, a apreciação do real. Nesse sentido, então, eu construí uma tabelinha aqui que, óbvio, não é para ser decorado, mas pode ajudar você na prova. Se eu tiver um aumento da taxa real de câmbio na cotação do incerto, significa uma desvalorização cambial. Nesse caso aqui, eu estaria, por exemplo, no nosso exemplo, dando R$ 5,50 para cada dólar. Eu tenho um aumento da taxa cambial, 5,50 para 1, o que significa uma desvalorização do real. O produto nacional fica mais barato, a exportação aumenta, o produto estrangeiro fica mais caro, a importação diminui e o saldo da balança comercial aumenta, fica superavitária, X maior do que M. Uma diminuição da taxa real de câmbio, suponha lá agora para R$ 1,50 no nosso exemplo, né? Perdão, pessoal, voltando aqui. Para cada dólar, eu tenho um efeito que é exatamente o inverso. Observe que houve uma diminuição na taxa de câmbio. Se há uma diminuição da taxa de câmbio, houve uma valorização real da moeda nacional. Logo, o produto nacional fica mais caro, a exportação diminui, o produto estrangeiro fica mais barato, a importação aumenta e o saldo da balança comercial diminui, já que agora eu tenho uma tendência de que M seja maior que X, provocando então uma tendência de déficit da balança comercial. E aqui, X maior do que M, uma tendência de superávit da nossa balança comercial. Perfeito? Portanto, pessoal, esse quadrinho pode ajudar bastante na hora da prova, lembrando que ele não tem nenhuma pretensão de que você decore o quadrinho. Se você entender aquilo que nós falamos ao longo da aula de hoje, é mais do que suficiente para fazer uma excelente prova nesse quesito. Perfeito? Bom, agora sim, né? Nós encerramos essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.